Olha quem tá on. Olha aí, que a mulher aí. Muito boa noite. Bem-vinda. Tudo bem com você? Boa noite, gente. Não tão bem, né? Mas estamos aí. Você estava Boa falando noite. sobre isso Vou fazer um agora. pouco de emoções Difícil. para variar. Muito bom, cara. Apresentando Fone você aqui, quebrou falando hoje um pouco. de dia, então tô sem fone. Espero que não fique ruim o áudio. Pra Não, mim tá tá tranquilo, a gente tá tranquilo. te ouvindo super bem. Só que tiver no chat aí, se puder contribuir dando a opinião, se tá chegando bom som e tudo mais, ajuda a gente pra caramba aí. Tá? Cara, tava falando um pouco da sua história, né? De perdas e de glórias. Um pouco da parte pessoal. A gente tem alguns amigos e eu tenho certeza que você não sabe. É o Mas a Andrea, que é a Jean, que apareceu no Globo Esporte, era minha amiga de infância. Ai, Né? que Quando ela legal. soube que você ia estar aqui, a gente conversou bastante, cara, sobre o episódio que onde você pediu em casamento. E eu acompanhei os vídeos. Acompanhei os vídeos nas redes sociais de São Paulo e também acompanhei os vídeos que ela fez. Parabéns, conta pra gente um pouco dessa história aí. Como que foi essa história, como que você se sentiu naquele momento. Momento fama ali no Morumbi. Conta pra gente essa história aí. Cara, a minha história ela é longa. Antes do meu agora, quem conhece, eu perdi. Cá, pra mim cortou, cá. E uma cortada aqui pra mim também. Gente, é que eu moro na roça. A internet aqui eu ó. Sou os dois. Nossa, tá com sede, hein? Então, como eu estava dizendo, quem me conhece há mais tempo sabe que minha história é meio louca, tem algumas coincidências, mas enfim. Em 2017, eu namorava e era completamente apaixonada pelo Vinícius da Dragões, que morreu de câncer. E pra mim foi um baque muito foda, é uma dor que dói até hoje, é uma coisa muito ferrada, assim. Inclusive, conheci a Jean por causa disso, porque quando eu vi a história dela, eu sabia o que era perder um amor. Então, eu fui prestar minha solidariedade para ela. E eu fiquei desolada quando aconteceu. Eu entrei numa deprê do caramba. E o que me segurou foi o São Paulo. O Vinícius, ele veio a falecer numa quarta-feira. E no sábado tinha jogo do São Paulo e Linense pelo Campeonato Paulista, no Morumbi. E o São Paulo fez uma homenagem para ele, que prestou 1 minuto de silêncio para o Vinícius com o nome dele no placar eletrônico. E, putz, aquilo ali me abraçou de uma forma que me deu uma força e me deu um sentido, né? Porque eu tava perdida total na vida essa época. E aquilo me deu uma razão para viver, porque o lema da Dragões que a gente leva é uma vida de amor ao São Paulo. E quando o São Paulo prestou essa homenagem, parecia que, pô, valeu a pena, sabe? O Vinícius viveu essa vida de amor ao São Paulo e pareceu que vale a pena. Porque quem não sente esse nosso sentimento, né, de torcedor, tira a gente como louco. Como, você se doa, você gasta e você não ganha nada em troca. Sendo que o São Paulo foi a razão de eu não desistir de tudo, assim, lá em 2017. E também, meio que através do São Paulo, encontrei meu atual namorado, que também chama Vinícius, né? E agora é noivo. E aí o cara me pede em casamento no Morumbi, velho. Nossa, que loucura. Tipo, São Paulo fazendo parte, né, de todos os momentos, assim, da minha vida. É muito maluco pensar nisso. Show. Você vê como que é, né? Quando a gente teve uma live aqui com o Paulo, acho que você conhece ele, o Sebastião Paulo, ele usou uma frase que eu uso ela sempre, né? Que é o São Paulo nos... Eu conheci o Vini, não sabia que vocês eram namorados até conversar com a Di, mas eu conheci o Vini, a gente teve a oportunidade de fazer amizade em alguns eventos da Dragões. E quando eu fiquei sabendo da sua história, na hora eu fiquei fascinado, né? Com essas histórias assim, eu gosto pra caramba. Essas coincidências que o São Paulo propôs. Eu concordo muito com o que você fala, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem a paixão de um torcedor, não entendem o sentimento de um torcedor. E aquilo, né? Só quem vê sente. Então, eu sei também que essa questão toda, né, que você falou do amor, ela motivou você para trabalhar um pouco no cunho social, né? Então, pra gente, como que você ingressou nisso? Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu esse sentimento? Como você se inspirou nisso? Ô, Pascal, as duas são global, hein? A Jean e a K, viu? As duas são Patamar, né? globais.
Eu vi a reportagem das duas, da hora. É, então, cara, referente à ação social, não vou mentir, não, viu? Quando eu entrei na torcida, eu era muito nova e eu tinha uma cabeça totalmente fechada e meio que até preconceituosa. Quando eu vi a torcida fazendo ação social, porque assim, às vezes você vai fazer uma ação social e a pessoa que recebe São Paulo e não sei o quê. Já tinha visto rolar esse tipo de coisa, sabe? E aí eu Uhum. ficava naquela de, pô, a torcida é pro São Paulo. Por que a gente faz esses negócios? É só pra dizer que a torcida faz? É só pra... E não é. Quando o Vinícius ficou doente, eu aprendi o valor e a importância da solidariedade. É uma coisa muito louca que só quando você precisa que você entende. Então eu estive do Falo outro com lado, propriedade, viu, Cá? sim. Falo com propriedade porque eu sou cadeirante. Olha, tá vendo? Mas é de Sei bem como que nascença? é. Não, eu sofri um acidente de moto. Faz 13 anos. Caraca, eu vou querer saber da sua história também, então, né? Só eu que vou Vamos, falar aqui, vamos não. alinhar isso aí, vamos falar. E aí, cara, eu tinha esse certo preconceito de que, por que a torcida faz isso? Que não tem nada a ver com São Paulo, a gente tá aqui pelo São Paulo, não sei o quê. Isso, gente, lá atrás, 2013, 14. E aí, eu conheço o Vinícius em 2015, ele fica doente em 2015, 16, eu acho. E aí ele passa um bom tempo internado e aí, assim, mexe com a cabeça, né? Um moleque jovem pra caramba, 20 anos, uma vida inteira pela frente, e tá preso numa cama de hospital e vê todo mundo vivendo, ele não. Então ele ficou numa fase muito deprê, era muito difícil. Para completar, o convênio do Vini não queria cobrir o tratamento, porque o tratamento de câncer é muito caro, né? E aí a torcida teve que se envolver para fazer abaixo-assinado para o convênio cobrir. A torcida teve que fazer pressão, a gente fez pressão na internet e tal. Então ele já começa sendo abraçado pela torcida aí. E depois campanha de doação de sangue, de doação de plaqueta. Então eu até como amiga do Vinícius, antes da gente se relacionar, eu já sentia tudo isso, já comecei a entender, né? Claro que depois eu vi com muito mais intensidade pela segunda vez que ele foi pro hospital, porque aí eu não saía do hospital e tal. Mas aí você começa a perceber, tipo, o Fortuna. Como que é o nome da torcida? Acho que é Fortuna Düsseldorf, da Alemanha, que é aliada da Dragões. Eles faziam faixas pro Vini lá da Alemanha. Força, Vinícius. Era uma coisa assim muito, muito foda. E a forma como ele era abraçado dava forças para ele. Então você começa a entender que às vezes uma palavra faz a diferença, né, na vida do outro que tá perdendo as esperanças, que tá passando por dificuldade. E aí a questão da doação de sangue, que você passa a entender que, tem certas coisas que a gente pode doar que vale uma vida para outras pessoas. Então é importante e eu fui começando a entender tudo isso. E aí a gente fazia altas campanhas em prol do Vini, né? E o Vini era um cara surreal, gente. Ele tinha muitos amigos, por onde ele passava, ele conquistava todo mundo. E ele era muito do bem, ele estava sempre envolvido em fazer o bem para os outros também e tal. Então, quando eu perco o Vini, quando a gente perde ele, se instalou em mim uma necessidade, um sonho de criar alguma coisa para continuar levando adiante o nome do Vini e a essência dele de ajudar as pessoas. E aí a gente faz uma campanha de doação de sangue em homenagem a ele. E depois, no meio da pandemia, surge o Amigos do Vini, que é quando a É gente isso que eu te começou, perguntar. quando a gente começou com as ações sociais bem intensas. Porque eu trabalho com telemarketing e a gente não parou em momento nenhum. E eu trabalho no centro da cidade, né? Então, lá atrás, quando a pandemia chegou, que deu aquele susto de vamos todo mundo ficar em casa, eu não fiquei. Eu pegava ônibus praticamente sozinha para trabalhar. Só que e aí no centro tava restaurante, padaria, tudo fechado logo de cara. E aí eu e uma amiga minha que também era da Dragões, começamos a conversar sobre, você notou como que parece que tá pior a situação de quem tá na rua, né? Piorou muito, parece que cada dia tem mais gente pedindo coisa. Isso, lá atrás, antes do pessoal começar a ignorar a quarentena, quando teve quarentena de verdade. E aí a gente pegou e bolou uma ação social, assim, da noite pro dia.
Na sexta-feira eu fiz um grupo com o pessoal que já fazia ação social, com quem eu já tinha feito de página São Paulino, da torcida e tal. E aí a gente levantou uma ação social da noite pro dia e já fez de um café da manhã, lá no centro, na segunda-feira. E aí, essa ação social foi muito foda, porque foi a primeira que a gente fez assim, né? E a gente tava. Eles não tinham muita informação de por que a cidade estava daquele jeito, cadê todo mundo, o que está acontecendo, higiene, máscara e tal. Então, a troca, ou você bater um papo também é mega importante, não é você só ir lá e doar um lanche, sabe? E aí a gente teve isso, esse contato. E quando acabou, cara, nossa, eu não queria ir embora. E, tipo, a gente marcou isso às 7 horas da manhã, eu tava às 9 no meu trabalho. E dava vontade de você pegar o VR na padaria e comprar tudo que faltou, assim. Foi muito ruim, eu já queria voltar com mais no dia seguinte. E aí o Neguinho, que é meu parceiraço, meu irmão, e que abraçou isso, tipo, com muita generosidade e disposição desde o começo. Neguinho abraça isso e ele é bem ambicioso já, né? Virou pra mim e falou, vamos fazer uma ação agora com 500 lanches. Eu falei, como a gente vai conseguir tudo isso? E aí a gente arrumou o contato de uma padaria. O cara falou que ia dar 300 pães pra gente. A gente falou, então a gente compra mais 200, faz os 500 aí. No final o cara doou todos os pães. A gente virou à noite. Olha que loucura. Tão, um negócio tão sem muita pretensão que a gente tinha combinado com uma galera para ir entregar os lanches, né? Mas não na hora de fazer. E ficou eu, a Raíssa e o Neguinho fazendo 500 lanches, a gente virou a madrugada acordado fazendo lanche. E aí a gente fez essa ação dos 500 lanches. E aí foi pior. Nossa, foi horrível. Porque nesse dia eu falei, 500? Hoje eu vou sair daqui feliz, né? E não, cara, de repente parece que acabou mais rápido. E precisa de mil, né? Cara, e assim, eu usava uma camiseta que a gente tem do Amigos do Vini, que é da nossa campanha de doação de sangue. E tem, assim, tem um dragãozinho e o símbolo de São Paulo. Então as pessoas vêm conversar com você e falam do time, não sei o quê. E veio um cara conversar comigo, falando que nos anos 90 ele estava na arquibancada do Morumbi, que ele era São Paulino, que ele frequentou a arquibancada, e de repente o cara tá vivendo na rua, não sabe quando vai comer, não sei o quê. Então aquilo me pegou de um jeito que eu fui embora chorando. Eu falei, entrei no carro, falei com os meninos, não contem mais comigo, eu não venho mais. Eu não venho mais, porque não importa o que a gente faça, a gente nunca vai conseguir ajudar todo mundo e não sei o quê. Aí os meninos, né, comeram meu juízo. Cara, é assim, a gente ajudou, não sei o quê. E aí a gente passou a intensificar as ações. Aí depois disso a gente já entregou 1000 marmitas. Nossa, assim, é um trampo pesado do caramba. A última ação social que a gente fez, a gente chegou a bater 24 horas trabalhando na ação social. Bom, É muito nobre, né? e poder levar o nome do Vini, quando a gente vai, todo mundo quem é tal. Então Cara, cortou o finalzinho. Acho que você No falou que finalzinho só. é bacana, né? Eu falei porque assim, eu falo que o Amigos do Vini, o Vinícius nunca parou de fazer amigos, né? Mesmo depois de ter ido, porque onde a gente vai, cada lanche, cada marmita que a gente distribui é um amigo que o Vini tá fazendo. Então, é cansativo, mas assim, é recompensador pra caramba, ainda mais saber que a gente tá levando o nome do Vini adiante, é como se o legado dele estivesse vivo. Você tá nessa pegada social faz quanto tempo, cara? Cara, a gente intensificou no começo da pandemia, né? Então foi lá pra março de 2020, se eu não estiver enganada. E aí, fortalecendo esse projeto. Não sei se vocês trabalham em alguma região específica ou aonde precisa vocês estão lá. Explica pra gente aí, divulga pra gente esse trabalho pra gente começar a falar com São Paulo. Então, quando a gente vai pra rua, a gente costuma ir mais pro centro, né? Pra região central, às vezes a gente atende também um viaduto que tem ali na Moca, que é perto da nossa sede. E às vezes a gente sai de carro e vai pegando os desgarrados que estão, assim, pela rua, porque tem certos pontos que tem uma certa assistência maior, né? Já tem o grupo de assistente social, essas coisas que acabam ajudando mais. Então a gente costuma mapear o centro todo mesmo, pegar esses que estão desgarrados por aí. E além disso, a gente vem ajudando assim, como a gente pode, cara. A pessoa
você pega o trem lá no metrô e a pessoa tá ali pedindo doação, não sei o que, a gente pega o contato, doa cesta básica. A torcida chegou a fazer ação social interna para ajudar o próprio associado que veio passar dificuldades, porque muita gente perdeu sua fonte de renda na pandemia, né? E aí perdeu fonte de renda, tudo ficou mais caro, tá meio insustentável a situação, né? Pra gente, assim. Então, aonde a gente pode ajudar, a gente está ajudando sempre. Ô, Cá, só pra o pessoal entender, o Neguinho é o Wallace, certo? O Wallace, presidente da Dragões. Não, é que eu entendi que era ele, mas talvez geral o pessoal pode não ter entendido. Tem. Ô, Cá, O dia que ele veio fazer live aqui, eu tava brigada com ele. Aí, na hora de fazer lá de ação social, ele falou: tem uma menina que me ajuda. eu sei, eu ainda zoei ele na hora, eu falei assim, aí, tem alguém brava com você, porque quando falou, ó, uma menina que me ajuda. Ô, Cá, eu acompanhando um pouco aí pelas redes sociais, eu vi que assim, voltando um pouquinho, você não começou a ir pra estádio com a Dragões, né? Cara, sinceramente, é que minha história é extensa demais, gente. Se deixar eu falar nessa live. Mas essa é a intenção. Os meus pais foram dragões, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles se separaram. O meu pai, ele é alcoólatra, ele tem um problema com bebida. Eu morei muitos anos no interior. Então, assim, quando eu era criança, que eles estavam juntos, eu frequentava tanto o Morumbi quanto a Dragões. Tenho várias fotos, tipo, nossa, sabe aquele encontro de pais que teve em Aparecida? Tava a minha família toda lá, tenho várias fotos. E enfim, então eu tenho muitas lembranças, assim, e eu cresci, tipo, encantada, apaixonada, tanto pelo São Paulo quanto pela Dragões. Eu achava a coisa mais linda do mundo quando eu era criança, falar que meu pai era de torcida, que meu pai era da Dragões. Foi uma coisa que eu sempre me identifiquei muito. Só que aí meus pais se separaram, eu fui criada pela minha avó do interior, e meu pai com esse problema com álcool e tal. Eu demorei para vir para São Paulo morar com a minha mãe, e eu passei a frequentar estádio mesmo quando eu já trabalhava e eu comprava meus ingressos. E assim, eu pagava para as pessoas irem comigo para jogo. Eu comprava ingresso de todo mundo da família. Tipo, vamos, por favor, né? Eu era muito nova, mal sabia andar em São Paulo e tal. E aí eu começo a frequentar assiduamente e entender o papel do torcedor como fundamental no estádio em 2013. Que eu acho que foi quando a gente começou a viver a grande crise aí dos últimos tempos, né? Em 2013 que a gente começou a perigar para cair no brasileiro e tal. Então, em 2013, graças a Deus, o meu pai já estava afastado do álcool, ele já tinha feito um programa, né, de reabilitação aí, já não bebia mais. Só que uma das coisas que você aprende nos 12 passos do Alcoólicos Anônimos é que você tem que se afastar de tudo que te lembra álcool, droga e tal, todas as companhias, todos os ambientes e tal. Então, para mim, como meu pai, ele viveu, né, teve a juventude dele na torcida, eu sabia que ele bebia e tudo mais, que torcida rola maconha, blá, 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 eu não levava ele nem na arquibancada laranja. Eu comprava o meu ingresso dele, de quem fosse com a gente, eu comprava, e ia de amarelo, ia de vermelha, ia de azul. Só que eu tava sempre de olho na Dragões, cara, sempre. Mas eu frequentei 2013 todinho dessa maneira, por conta própria. E aí, meu pai fala que vai embora. Daí, quando ele fala que vai embora, eu já tava de saco cheio de só ir no Morumbi. Eu queria ir pra todos os jogos, eu queria estar onde o São Paulo estivesse. Eu já tava doida pra ir no Maracanã. Aí ele fala, então vai e se inscreve na Dragões. Era só o que eu precisava, né? Da permissão dele. Porque eu tinha muito receio. Eu tinha receio até de tomar uma cerveja na frente do meu pai por causa disso. Porque quando eu tinha meus 17 anos, que ele começou a fazer o tratamento, eu precisei frequentar o Alcoólicos Anônimos para entender, né, o que ele passava. Então eu tinha muito receio de tomar uma cerveja na frente do meu pai. E tinha mais ainda de falar que eu queria entrar na torcida e ser torcida, né? Aí em 2014 ele fala que ele vai embora, que ele não queria que eu ficasse sozinha para ir para jogo, porque na época dele a torcida se reunia em bonde de região para ir junto. Então, que se eu entrasse na torcida, eu podia ter gente para ir para jogo comigo. E eu não ia ficar sozinha, nem ia precisar parar de ir. Aí, isso eu fiz. Entrei na torcida em 2014, um tempo depois ele foi embora. E aí eu não parei mais, sempre com a Dragões.
E qual foi o... Você falou que você já estava viajando dos estados. Pensar assim, que a partir de 2013, mais ou menos, foi quando você estava imersa mesmo no universo São Paulo ali, vivendo, pra cima e pra baixo, perdendo o cabelo, ganhando um pouco mais de Cara, Cabelo pele, branco, né? tipo, é o que eu Rugas. falei pra umas vocês. crises de gastrite intestinal e por aí vai. Como é que foi essa Desculpa, eu não parada aí? entendi. Quando assim, em 2013 você começa a sua jornada ali de torcedor, de acompanhar o São Paulo de fato, né? Os jogos e tal, passar Então, uma raiva, ganhar uma gastrite e por aí vai. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito louca pelo São Paulo, mesmo quando eu morava no interior. Eu fazia minhas amiguinhas tudo mudar de time, tudo virar São Paulina. Eu ouvia jogo na rádio, chorava desde criança. Então, eu sempre acompanhei e sempre fui São Paulina fervorosa. Só que em 2013, que eu comecei a ir na fase ruim, eu entendi que, pô, torcida ganha jogo. No lugar do torcedor, não do telespectador. O lugar do torcedor é no estádio, cara. A torcida ganha jogo. E quem fala que não, não viveu 2017. Então, ali eu entendi que, pô, eu tenho que estar aqui. O meu lugar é com o São Paulo. E aí, em 2014, ficou insustentável. Meu lugar ser com o São Paulo só no Morumbi. E aí, eu entrei para Dragões e passei a viajar com a torcida. Top. Você lembra de alguma experiência, só duas, né? Aquela que você fala, puta, essa daqui foi do caralho, eu queria viver de novo. Foi magnífica, memorável, é uma história que eu vou contar para os meus filhos. E uma que você fala, cara, esse aqui foi um perrengue que eu não desejo nem pro meu pior pra gente. Cara, a magnífica, assim. Olha, que eu posso já falar que eu tenho várias, né? Esses dias, olha que eu vivi no Morumbi, né? Então eu ia São falar Paulo isso TV, agora. não sei o quê. Não vale o pedido de casamento. Não vou É, falar o melhor jogo da minha vida, porque 2017, como eu acabei de falar pra vocês, foi o ano que o São Paulo me fez querer viver. Então, o São Paulo já tava na porcaria em 2017, eu queria estar mais junto do que nunca. E a gente naquela de brigar, cai, não cai, cai, não cai. Eu fui pro Engenhão, naquele 4-3, aquela virada maravilhosa. E assim, esse dia a gente passou o maior perrengue, porque tinha muito ônibus e a polícia enrolou para deixar a gente entrar no estádio. Eu entro no estádio, o jogo já está começando e a torcida do Botafogo está cantando que a gente vai jogar a Série B. E aí, nesse jogo, a gente perde pênalti, os caras estão ganhando de 3-1 e, de repente, quando a gente empatou esse jogo, eu pensei comigo, cara, eu queria que fosse um pouquinho antes para poder dar tempo de virar. Eu não imaginava que ia dar tempo de virar. E aí a gente vai e vira aquele 4-3. Esse dia, todos os marmanjos da torcida estavam chorando. Ninguém sabia. Todo mundo foi às lágrimas. Ali começou aquilo de, mano, a gente não cai, a gente não cai. E foi o melhor jogo da minha vida. Assim, acho muito difícil outro jogo marcar mais do que esse. tem uma letra tricolor que tá no chat que ele deve conhecer você bem, porque antes de você responder, ele já colocou Botafogo e São Paulo. O Ale é parceiraço. Abraço, Ale. Eu não sei se vocês já notaram, né? Eu tenho o braço tatuado com alguns ídolos e coisas que eu considero importantes na minha história e na do São Paulo. E em 2017 eu fiz uma promessa, porque eu já sabia que eu ia fechar meu braço. Eu já tinha o projeto em mente, não sabia como seria, mas eu sabia que eu ia fechar. E aí eu falo em 2017 que se a gente não caísse, eu ia fazer uma tatuagem em homenagem ao Hernanes. E aí eu tatuei a cambalhota desse jogo do Botafogo, porque foi o melhor jogo da minha vida. Ó, falando em tatuagem, o Cadu Garcia mandou aí, ó, como você reagiu na hora que recebeu o vídeo do Muricy? Gente do céu. Vocês tinham que Não é pra ver. qualquer um, né? Antes disso, eu fui no CT, né? E aí eu pude mostrar a tatuagem pra ele ao vivo. E aí ele pediu pra tirar foto da tatuagem. Mas beleza, né? Eu falei, legal, tirou uma foto e tal. E aí à noite eu tava indo pra caravana, que foi pra Floripa, né? Eu tava a caminho da sede. Quando de repente começam a me marcar, kkkk, e me mandar print que o homem tinha postado a tatuagem. Ali eu já comecei a gritar. Nossa, mas eu gritava. Falei, não acredito!
E aí, quando eu recebo o vídeo, nossa, cara, meu, o Muricy é gigante demais. O respeito que eu tenho por esse homem, a admiração que eu tenho por ele como São Paulino é gigantesca. E aí, o vídeo, eu não dei aquela surtada quando eu vi isso aqui, porque eu vi o vídeo enquanto eu gravava com o Globo Esporte, né? Então, eu fiquei meio acuada. Mas quando ele me mandou no WhatsApp, cara, que eu vi o vídeo inteiro, eu falei, meu, eu não tô acreditando no que tá acontecendo comigo. Muito louco. Eu fiquei muito feliz. E o que foi, qual foi a motivação dessa tatuagem do Muricy? Então, eu não sei explicar. Eu gosto de tatuagem, né? E assim, a primeira vez que eu tatuei o São Paulo era essa necessidade de mostrar que eu amo São Paulo mesmo na merda. Então, a primeira tatuagem que eu faço do São Paulo eu faço em 2013, né? Eu tinha, sei lá, 19 anos na época. E daí eu fiz uma parte do hino que era a minha preferida, que é um pouco arrogante para alguns, que é dentre os grandes és o primeiro. E fiz o SPFC com as estrelinhas e tal. E aí, em 2016, eu fiz o símbolo. Em 2017, eu fiz uma da Dragões. E aí, tinha os dois no braço. Falei, meu, quer saber? Eu vou fechar meu braço de São Paulo. E aí, eu achei bacana colocar coisas que eu acho que representam o que é o São Paulo. Porque a gente estava no momento de que parece que tem gente que esquece, tem gente que não sabe o que é o São Paulo. São Paulo não é isso que a gente vê em campo hoje. São Paulo não é o jogo de ontem. É muito mais. O São Paulo tem uma história muito rica e tem ídolos e jogadores que acrescentaram muito na nossa história. Então eu quis homenagear os meus maiores ídolos. Aí eu comecei pelo Pelé, depois eu venho com o Rogério, o Raí, e o Muricy acabou que ficou, tipo, praticamente a maior de todas. Eu acho que a maior de todas é a do Muricy. E eu queria sempre uma tatuagem um desenho, né, que fizesse uma referência bacana. Então eu peguei aquela imagem do desenho da camiseta dele, que era ele batendo no braço, pra que eu trabalho meu filho, que tinha essa camiseta preta, né? Então eu peguei esse desenho e tatuei ele, porque eu queria que faça uma coisa bem Muricy mesmo. Só recapitulando, você falou só a parte boa e o perrengue. Você falou que a parte boa foi o jogo do Botafogo e o São Paulo. E qual foi o maior perrengue? Cara, assim, esses dias vieram até me perguntar como que é caravana, é tranquilo e não sei o quê. Eu falo, meu, não é festa igual as pessoas acham que a gente tá de excursão. Então, existem vários, né? É igual o Rio de Janeiro. Eu não sei te falar uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro que a gente não tomou spray de pimenta na cara dentro do ônibus. Não sei. E eu já fui bastante, viu? Mas pra mim, o pior de todos, que eu tenho mais raiva de todos, é aquele jogo em Campinas contra a Ponte, que a gente vai vários ônibus e o jogo era 4 horas da tarde, né? E a gente tá indo pra Campinas, então, meu, ninguém levou nada. Tipo, cada um tinha um cooler e olhe lá, menos. E aí a polícia para a gente no meio da estrada, debaixo de um sol fervente, e não deixa a gente conseguir viagem, fica segurando a gente no tempo, sem saber o que vai fazer, enfim. E ninguém tinha nada, ninguém tinha uma água, uma cerveja, um refrigerante. Esse dia tinha gente chupando gelo, cara. E aí, a polícia manda a gente embora já quase 4 horas da tarde, faltava, sei lá, meia hora pro jogo começar. A polícia fala que não vai deixar a gente entrar em Campinas, porque não tinha ingresso para todo mundo, e eu tô com o meu ingresso na mão. Nossa, eu fiquei possessa esse dia. Então, por eu não ter conseguido nem entrar nem chegar no estádio, nem entrar no jogo, eu sempre cito esse episódio, que eu acho terrível. Eu tô com ingresso na mão, a polícia vem falar que não vai liberar a gente porque não tem ingresso. Mas, né? E esse dia a gente passou o maior veneno, porque a gente ficou debaixo de um sol quente, quente. Ninguém tinha nada. Uma água, não tinha. Nossa, imagina. E como vocês se livraram dessa bucha aí? Voltaram pra trás? Voltamos pra trás. Não podemos ir. Ô, louco. A rapaziada tá chegando aí no chat aí. As cornetinhas de Todo base, mundo bravo por causa de ontem. Luiz. Perguntinha boa aí, ó. Alex. Olha lá.
A Ariane, Já sofreu algum preconceito por ser mulher e estar em um mundo dominado por homens? Acho que é isso que foi perguntei pra mim. é isso mesmo. Se eu falar que não, é mentira, né? Mas, sinceramente, é muito pior longe do estádio. Antigamente, quando eu fui mãe, por exemplo, as pessoas atacavam a minha maternidade pelo fato de eu ir para jogo, cara. Ninguém questiona um homem do que ele faz depois que ele tem um filho. Mas depois que você tem um filho, nossa senhora, o quanto eu fui julgada por querer continuar sendo eu e querer continuar fazendo o que eu já fazia, que era ir para estádio, ou até mesmo de levar meu filho comigo, nossa senhora. Mas assim, eu sinto que o julgamento ele é muito maior da parte de fora da sociedade que não está envolvida no nosso meio. Até porque, assim, claro que quando você chega, você está chegando numa torcida organizada, está chegando num estádio, não sei o quê, sempre tem aquele olhar desconfiado, aquela coisa de que, tá aqui por causa de macho, tá aqui por causa de status, de foto e não sei o quê. Mas depois que as pessoas acabam se conhecendo, isso acaba, né? É muito difícil. Eu, pelo menos, é uma coisa que eu já não passo há muito tempo. E acho que a pior parte é os julgamentos que vêm de fora. Eu já ouvi muito do tipo, mas seu namorado deixa você pro jogo? Ai, seu pai, quem vai com você? Sempre um homem envolvido, né? Mas não é algo que me incomode hoje em dia. Eu já nem me importo com a opinião dessas pessoas. Levei mais de fora do que a própria torcida, então, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É claro que assim, eu participo de uma torcida organizada, que é muito família, então é muito difícil rolar alguma coisa ali dentro, entendeu? Mas quando eu ia para jogo por fora, antes de eu ir pra torcida, era muito pior. Interessante. Tem uma pergunta legal aí, eu ia fazer, mas eu vou dar essa moral aqui pro O V Macena. Qual foi o misto de sensações que você teve com seu filho no Maracanã? Foi horrível. Ô, louco. Foi horrível. Sério? Gente, eu tinha o sonho de levar o meu filho no Maracanã, assim. Foi o primeiro estádio que eu fui fora de São Paulo e eu tinha, nossa, era meu sonho mesmo levar ele. E só que assim, meu filho vai pro estádio comigo, aí uma das razões das pessoas me chamarem de louca, desde que ele tinha 2 meses de idade, eu levo ele comigo. E o Rafael já foi inúmeras vezes para jogos como mandante, né? Rafael já foi no Morumbi, em São Caetano, Pacaembu, enfim. E o Rafael nunca tinha visto o São Paulo perder presente num jogo. Ou a gente empatava ou ganhava, ou empatava ou ganhava. E assim, hoje o Rafa tem 6 anos, então ele já entende mais as coisas. E aí todo mundo chamava ele de amuletinho, amuleto da sorte, não sei o quê. Então isso vai pegando na criança, né? Esse ano, quando a gente perde o Campeonato Paulista pro Palmeiras, a gente tá reunido na Zona Sul, a galera da Dragões e tal, e tá todo mundo assim, velho, adulto, marmanjo, revoltado, indignado, bravo, ou chorando, ou xingando. E o Rafael, meu filho de 6 anos, tá consolando geral. Calma, gente, vai melhorar. Calma, gente. Não sei o quê. Então, esse é o naipe do meu filho. Só que no Maracanã, pra minha surpresa, quando a gente toma o gol, meu filho começa a chorar. E eu não esperava isso. Eu nunca esperei isso. Porque ele era o cara que me consolava. E de repente ele tá chorando. Então eu saí desse jogo com a sensação de, onde foi que eu enfiei meu filho? O moleque tá seguindo os meus passos, algo que sempre foi o meu sonho. Porque eu acho que a maior herança que os meus pais me deixaram foi o São Paulo. E era o meu maior desejo, é deixar o amor pelo São Paulo pra ele. Mas quando você vê que dói nele também, igual dói em mim, poxa, aí dói 2 vezes mais, porque é seu filho. E aí você se sente responsável. E aí você sabe a draga que tá o nosso time nos últimos anos. Então doeu, cara. De verdade foi... Assim, eu cheguei lá muito feliz, mas eu saí de lá muito triste. Boa. Imagina. Ô, Cá, você ia perguntar, Paulo? Não, pode ir. Ô, Cá, a gente falou um pouco da sua trajetória, né? Falou um pouco de vocês. Vamos falar um pouco do São Paulo. A gente começou de um jeito meio surpreendente, né? Acho que a gente não esperava que a gente fosse chegar longe como a gente chegou no Paulista, e agora parece que o São Paulo começa a acusar um pouco o pouco. Como você ali, né,
que acompanha o São Paulo de perto, vai praticamente todos os jogos. Como que você está enxergando esse momento do São Paulo aí? Como que você sente isso? Você fala, puta, é algo momentâneo, vai passar, ou você, assim como eu, entende que isso daí é uma trajetória que vai levar alguns anos para isso? Cara, sinceramente, aí eu vou começar a tomar um monte de um follow agora. Vamos nessa. Obviamente, eu fico muito incomodada com a situação que a gente vive hoje. Eu odeio perder pros porcos. Eu já tava injuriada no jogo lá na arena do Corinthians, que a gente, pra mim, fez igual a gente fez ontem, fez um gol e quis segurar o jogo. E ficou tomando sufoco o jogo inteiro. E é óbvio que uma hora a gente vai tomar um gol, entendeu? Então, eu não gosto disso, eu não gosto de certas coisas, a gente tem muito que melhorar. Porém, eu acredito que um dos nossos maiores defeitos dos últimos anos é esse de não dar sequência para um técnico. Essa coisa de ficar trocando toda hora. E assim, geralmente começava no Paulista, né? A gente era eliminado por algum rival, aí o técnico já fica na corda bamba, primeiro mau resultado que vem depois disso tá fora e tal. Mas a gente está nesse ciclo há 10 anos no mínimo. Então, eu sou uma pessoa que eu sou a favor do projeto. Eu acho que a gente precisa pensar numa reconstrução que vai levar tempo, infelizmente. Dói certas coisas, igual o jeito que a gente perdeu ontem. Dói, cara. Mas não dá pra Surreal, né? gente anos fazendo merda, anos num ciclo errado, vicioso. Não é da noite do dia que isso vai melhorar. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente ganha o Campeonato Paulista ano passado e depois briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Não é só ganhar um título. A gente precisa de um projeto, de uma reconstrução que leva tempo. Infelizmente, a gente não é bancado por ninguém. Igual o Atlético Mineiro, igual o Palmeiras, né? Então, não vai ser fácil. Porém, ao contrário de grande parte da torcida que está desde ontem pedindo a cabeça do Rogério, eu acho que a gente tem que dar continuidade ao trabalho, entendeu? E assim, só para um amigo aí que tá falando que Dragões é vendido e blá, 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 eu falo por mim, tá? Eu falo por mim, não falo pela Dragões, falo a minha opinião e ninguém tá me pagando nada. Inclusive, ontem eu não fui pro jogo, vendi meu ingresso porque tava precisando completar para pagar um boleto. Então, não tô ganhando dinheiro nenhum para defender ninguém. A única coisa que eu vou defender sempre é o São Paulo. Só que não adianta a gente dar tiro no pé. Não adianta continuar com o ciclo que a gente tá vendo se repetir há anos. Que é esse de, troca o técnico, troca o técnico, troca o técnico. Pô, quantos já não passaram assim? E hoje você vai mandar o Rogério Ceni embora e vai trazer quem? Vai resolver o quê? Então, assim, minha opinião, gente, não acho que seja a solução mandar o Rogério embora. E acho que, infelizmente, a reestruturação do São Paulo vai levar mais tempo. Então, se a gente não brigar para não cair no Brasileiro esse ano, como foi ano passado, porque ano passado eu sofri demais, a gente chegou praticamente na última rodada com o risco de ser rebaixado. Então, ano passado foi horrível. E se a gente não passar por isso, para mim o saldo já é muito positivo. Fechado com o Rogério. Eu sei que boa noite, boa noite. Boa noite, Wallace. Salve, Wallace. Bem-vindo, velho. Sei que o espaço é da cá, mas eu preciso fazer uma pontuação aí também, né? À vontade. Parecida com a de vocês. Eu concordo com o que você falou, né? Eu não entendo que mandar treinador embora é a solução. Ontem, eu ainda acho que foi um pouco diferente de Itaquera. Eu acho que foi mais dolorido ontem em relação a Itaquera, porque foram 5 minutos. Mas de verdade, eu acho que o Rogério fez o que ele precisava fazer. E aí é um momento ali de desatenção que o time apaga e morre. Mas eu não acredito que a solução de trocar treinador a cada turbulência vai resolver o problema do São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni é o único treinador. Eu não estou falando só do futebol brasileiro, não. Estou falando de qualquer treinador que o São Paulo venha contratar daqui para frente, porque o Maurício já parou. O Rogério Ceni é o único treinador que tem culhão, personalidade e costas quentes para cutucar na ferida aqui do São Paulo. E eu acho que incomoda o torcedor são paulino em relação ao Rogério não é o fato de ele
mexer mal ou mexer bem, por aí vai, porque para mim ele é o melhor treinador brasileiro hoje, no Brasil, depois do Tite, na minha opinião. Eu acho que o que incomoda o São Paulino é o discurso realista do Rogério Ceni. O São Paulino, depois que o Muricy Ramalho parou, ele se acostumou a ouvir muitas ilusões, né? Ah, a gente vai brigar, a gente vai competir, o São Paulo é grande, São Paulo e São Paulo aqui. O Rogério Ceni é um cara um pouco mais realista, ele fala, velho, eu não tenho condição de competir. Meu time não oferece esse recurso. Eu acho que isso incomoda demais o São Paulino. O São Paulino prefere ouvir algumas mentiras para se sentir, para confortar a sua emoção, do que entender a realidade do time e apoiar nesse momento de retomada. Eu acho que sua análise do Rogério ela é muito pertinente e eu concordo com ela. Essa é a pontuação que eu queria fazer. Muito boa noite, Wallace. Desculpa, precisava fazer esse raciocínio aí. Boa noite, Daniel. Boa noite todos aí. Pô, eu entrei agora, eu tava numa reunião aí já convocaram as torcidas aí com a reunião aí. Cheguei agora. Mas é isso. Eu tô fechado com o Rogério e não tô nem aí. Eu vi aí, eu entrei a Carol protegendo a gente aí, falando, a gente não é que a gente é vendido, tá ganhando dinheiro agora. Ah, pelo amor de Deus. Tô aqui passando um perrengue financeiro, juntando moeda pra pagar meus boletos, porque eu ouvi uma coisa dessa. Isso é o que faltava, né? Faz parte. Mas aí, aí, Wallace, tem alguma coisa dessa reunião aí que você pode soltar pra nós ou não? Puta. Eu acho que não. Deixa eu no gelo. Mas a próxima pergunta. Talvez terá uma novidade aí na Positiva? quinta-feira. A novidade é positiva? É, positiva. Pra torcida é. Pô, legal. Mas vamos ver. Na verdade, a reunião foi para puxar a orelha de todo mundo, mas talvez vai sair algo de positivo. Eu imagino que é alguma coisa relacionada ao preço dos ingressos. Queria até que vocês comentassem um pouco disso. Não, na verdade, a reunião foi... A pauta da reunião era por causa dessas brigas que vem tendo aí, né? Uhum. Todo mundo tá meio, depois da pandemia, parece que a parada ficou meio descontrolada, né? Perdeu a mão, né? Chamaram não só as diretorias das torcidas do São Paulo, como a das rivais também. Estavam todo mundo presente. Aí a gente estava lá debatendo esses assuntos. Né? Isso é bom, isso é bom. A gente está falando um pouco da torcida, né? A Cá falou um pouco de como a importância que a torcida tem para empurrar o São Paulo, para literalmente ajudar o time a ganhar jogos, né? Só se olhar como o time desempenha dentro e fora de casa. Acho que isso aí fala por si só, né? Você fala nossa média de público, que é uma média de arena, né? Apesar de, para quem na televisão não vê o Morumbi lotado, nossa média é média de arena. A melhor média do São Paulo dos últimos tempos é essa de agora. É isso mesmo. Mais de 30 Pode ver todo o jogo por do São Paulo, seja lá com quem for, é de 25 a 30 mil pessoas, no mínimo. Isso aí. Só que assim, eu sei que vocês vão em todos os jogos aí, o Wallace já falou dos perrengues que ele enfrentou também quando ele participou com a gente. Mas eu queria que vocês comentassem uma parada que o Rogério Ceni falou ontem lá, cara. Eu senti ele abandonando um pouco a Copa do Brasil. Eu não sei se foi uma interpretação minha na entrevista dele ou se foi a forma que ele se posicionou. Eu queria ouvir de vocês. Eu te falar que eu não vi. Eu não vi nada. Eu não tive coragem de ver nada depois do jogo. Eu saí tão puto. Foi dura. Ontem foi doido. Basicamente, o Rogério meio que fala que jogar contra o Palmeiras desgasta os nossos jogadores, né? É necessário ritmo mais pegado. E que se for com o time titular na quinta-feira, é provável que a gente comece a ter problema com lesões. Então, o que eu sinto? Eu acho que é o que você falou, o Rogério tem um discurso muito realista, muito pé no chão, né? Tem gente que tira ele até como arrogante, não sei o quê, que não quer reconhecer onde errou e blá, blá, blá. Mas eu acho que é engraçado porque tem muito torcedor são paulino que não queria ir pro jogo ou não queria assistir antes de tudo, né? Quando, Palmeiras a gente já perdeu. Tinha muito torcedor com esse espírito, infelizmente. E agora tá agindo de surpresa, né? Nossa, Rogério, isso, perdemos por causa do Rogério. O Rogério que errou aqueles gols, enfim. E aí, na entrevista ele fala, cara, se eu for colocar o time titular pra jogar na mesma brigada, provavelmente a gente vai ter problema com lesão. Só que essa não é uma decisão minha, é uma decisão da diretoria. Então, eu acho que assim, deixa muito claro que ele está incomodado com o fato de a gente não ter elenco, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
aproveitando essa deixa, vocês acham também que não existe um planejamento? Porque se ele sabe que o time não aguenta 3 jogos seguidos com o Palmeiras porque a intensidade é muito grande, e a Copa do Brasil, então, ela deixa de ser a prioridade se ele entra com o time titular no Brasileiro, correto? Eu já acho que tinha que ser o contrário. Ainda mais pela fase que o São Paulo anda, e tá precisando de grana aí, o São Paulo tinha que priorizar sim a Copa do Brasil. Sim. É o que dá mais dinheiro, na minha opinião. Mas ele tá falando isso aí, mas que na verdade o elenco é ruim. Entendeu? Ele não quer falar, o elenco é ruim. Tem uma parte de jogo, o time tá num, tipo, tem um monte de jogador machucado, então não tem o que fazer. Entendeu? Fala o que for, que nem se a gente ganhar ontem, ia dar uma respirada. Ele ia com o titular. Eles não estão falando isso aí porque a gente perdeu ontem, fala que for, agora a gente tem que ficar ponto no Brasileiro. Chegar e ganhar. Entendeu? Porque senão a gente vai se complicar no Brasileiro. E eu acho que a maneira dele dizer, ele citar esse problema do elenco. Ele não fala escancaradamente, mas ele tá falando que o problema é que a gente não tem elenco, pô. Né? Como é que vai? Ele fala desde o início do campeonato que ele não quer que a gente reviva o que foi ano passado, que é a briga contra o Z4 até o final do campeonato. Ele deixa isso claro desde o início, e eu não acho ruim, porque eu não quero mais passar esse sufoco. Mas não quero. Só que eu acho que é justamente isso que o Neguinho falou. Se a gente tivesse ganhado, o discurso era outro, mas um jeito dele reclamar que a gente não tem elenco e blá, 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 é ele falando isso, né? Porque realmente a gente já tá... Ele vai ser uma travada pra mim. Depois das entrevistas, né? Tá travando. Deu uma travada no finalzinho, cara. É que ele vai ser cobrado depois das entrevistas, se começar a ter um monte de lesão, porque a gente viu isso acontecer ano passado. Então ele já tá começando a jogar essa de que a gente não tem elenco. E aí é a hora do torcedor ser pé no chão, que a gente sabe que é muito difícil, né? É que na verdade é porque é ele. Se fosse outro, se tivesse perdido ontem, não, Deus o livre. Eu sou daqueles iludidos que eu acho que o São Paulo vai ganhar na quinta. Eu acho, sinceramente, que vai ganhar. Mas só que se perde na quinta-feira... Eu acho que a gente passa nos pênaltis. Ele não cai, mas se é outro, já ia cair. Ia cair já quarta, quinta-feira mesmo, e era poucas ideias. Se bobear, caía hoje mesmo. Eu concordo com os dois aí, na verdade. Eu concordo com a análise que ela fez, eu vou até um pouco mais além. Eu não acho nem que ele tá... Eu acho que ele não está nem dizendo no sentido assim, nós não temos elencos para encarar o Brasileirão. Acho que ele está dizendo assim, nós não temos condição de vencer o Palmeiras em 180 minutos. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ainda que eu vá com o time titular na Copa do Brasil na quinta-feira e a gente ganhe, faça um bom jogo e tudo mais, eu não tenho como garantir um bom desempenho no Allianz Parque com o elenco que eu tenho. Eu acho que é isso que ele está dizendo na entrevista. A minha interpretação é nesse sentido. Mas eu também concordo com o que o Wallace falou. O Campeonato Brasileiro, ao contrário do ano passado, está certo que a gente está vindo aí de 2 derrotas. Pro Botafogo e pro Palmeiras. 2 jogos totalmente acessíveis, na minha opinião. Mas assim, a gente está vindo de 2 derrotas, mas a gente ainda tem, cara, mais de 25 rodadas pela frente ainda. Para buscar qualquer prejuízo, entendeu? E assim, a gente está falando de uma Libertadores que praticamente só tem brasileiro. De uma Sul-Americana que os brasileiros são favoritos, de uma Copa do Brasil. A probabilidade de ter um G6, um G8 no Brasileirão é muito grande. O São Paulo, eu acho que o Rogério está conservador demais. Oi? A gente nessa draga do jeito que tá aí, pra mim, na minha opinião, na Sul-Americana é favoritaço ainda levar a Sul-Americana. Favoritaço. Concordo. Contra o Internacional, concordo. E contra o Palmeiras é que é foda, né? Mata-mata é 2 noites boas, se classifica e 2 noites ruins se elimina. Deixa eu falar isso. O cara hoje, mano, eles são os melhores. Ele é o melhor time da América, o Palmeiras. E fale o que for, porque eu conheço muito palmeirense, cara que gosta mesmo do Palmeiras e tal, eles se cagam pra jogar com a gente, eles têm medo. Tem medo, eles respeitam e sabe que, se analisar, se você ficou na ponta do lápis, o único time dos chamados grandes que ainda dá um trabalho para eles é a gente, pô. Somos nós mesmo. Do jeito que foi ontem, mas tipo, antes do São Paulo tomar o gol, eu tava zoando, eu falei, mano, os caras nasceram pra apanhar de nós, não é possível. É isso mesmo. Eu já tava com a figurinha no Morumbi, o bicho pega.
É, Eu já tava com o dedo no enviar ali Louco já. pra soltar ela, tá ligado? Mas eu concordo com isso aí. Eu acho que o São Paulo é sim. Eu não acho um time, eu acho um elenco limitado, você fala de campeonato brasileiro. Mas pra mata-mata, cara, dá pra buscar sim. Totais condições, eu acredito tranquilamente na história que tá. ponto corrida esquece. Vai ser desses caras aí e tal. Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, eu ainda boto fé. Dá pra Se a buscar. gente dá uma só, nós tira esses caras e a gente vai grandão para as quartas de final e vamos que vamos. Isso aí. E outra, passou do Palmeiras, velho. Esquece. A confiança vai lá em cima. Tá louco. Fizeram uma pergunta aí que eu não vou conseguir puxar a pessoa, mas eu acho que é legal. O que vocês pensam do rapaz do Morumbi que tirou a camiseta ontem e jogou? O que vocês têm pra falar sobre isso? Cara, já entrei em vários debates por causa disso ontem. Eu repostei isso aí. Eu até coloquei assim, isso aí pra mim é digno de vômito. Eu nunca que eu vou pegar e jogar a camisa do meu time no chão, ou rasgar, ou queimar, seja lá o que for, pô. E pior que esse filho da mãe aí, eu não sei o nome desse fulano aí, ele tá achando bonito, tá repostando tudo. Sério? Tipo, acho que deu uma bombada no Instagram dele. Me mandaram aqui o Instagram dele justamente pra eu xingar. Só que eu falei, eu não vou xingar, senão ele vai repostar eu xingando ele e eu ferro, entendeu? Mas eu pensei umas 10 vezes. Juro por Deus, eu tenho aqui. Ele ficou famosinho, ele tinha 1.000 seguidores, hoje ele tá com 15, ou é 12. Nossa. Tipo, deu uma bombada. Aí ele tá se achando. Eu já tinha achado Essa parada da camisa aí é uma parada meio polêmica, mas isso vai ficar pra história, igual ficou aquele, você lembra do jogo do Pacaembu, 2005, do São Paulo? São Paulo bagaçou o Corinthians, aí até hoje tem o meme do cara, tira meu Corinthians daí. Vocês lembram disso aí, não? Qual foi? Deixa eu ver se eu lembro. 2005, Campeonato Brasileiro, São Paulo 5, se não me engano, o Corinthians 1, que teve aquele gol do Cicinho no ângulo lá no Pacaembu. Ah, sim, do Pacaembu, né? Isso, e aí tem o corintiano na grade chorando e falando, tira o meu Corinthians daí. Se eu falar que eu conheço esse maluco aí, ele mora aqui pertinho de casa. Até hoje, velho, esse daí da camisa eu vai ele até hoje. Mas Eu zoou ele até hoje, parceiro. Mas aí, Ele chorando, desesperado. ainda é menos pior, o cara tá lamentando ali e tal. Aí, mas daí é você tirar a sua camisa, cara, e jogar, tipo, é algo que, porra, é a camisa. Eu entrei em várias discussões. É nosso manto, né, meu? Exatamente, assim, como é que você que tá pagando pra vestir a camisa, você não respeita, você não honra, e depois você vai querer cobrar que o jogador honre a sua camisa, sendo que ele tá recebendo pra vestir? Não tem lógica, cara. É respeito com a camisa. E assim, é surreal. Aí tem muita gente que justifica por causa da fase que a gente vive, não sei o quê. Gente, então torcedor do Vasco, torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians... Tem que se jogar da ponte. Pelo amor de Deus, isso não tem justificativa, não tem. É que eu não vou falar realmente o que eu acho, porque o pessoal ia me botar. Vai cair a live, Wallace. Dá problema. Entendeu? Dá problema. Mas fala pra gente, a gente tá fechando aqui 1 hora já, fala pra gente um pouco aí. Primeiro, os próximos jogos, né? Queria ouvir um pouco da Cá do Wallace, começando pela Cá. Qual a sua perspectiva para quinta-feira? E o que você acha que precisa mudar em relação ao jogo de ontem pra gente sair um sucesso do Morumbi? Essa é a pergunta. Eu queria que vocês respondessem pra gente. Cara, falar o que tem que mudar é difícil porque nossas opções são pouquíssimas, né? A gente não tem opção. Tinha muita gente hoje printando o banco do Rogério falando, mexeu mal, você queria que colocasse quem? Então é complicado. Eu critiquei a saída do Caleri ontem, porque era o único que ainda estava dando algum trabalho. Eu não gosto desse jogo de deixar os caras chegar o tempo inteiro, e a gente nada, porque você chama, uma hora você leva, né? Mas assim, eu como boa São Paulina que sou, tenho fé de que a gente vai passar ainda nos pênaltis. Então, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Um milagre? Não sei, o Rogério que se resolva. Mas eu ainda tenho fé. Eu também eu penso que nem a capa. Para mim o São Paulo ganha.
ganha, vai sofrer. E outra, que nem ela falou do Caleri. Para mim, o Caleri nem que ele fique lá desmaiando, mas ele tem que ficar, que ele segura, ele intimida os caras. Tem que entrar ele e o Reinaldo. O Reinaldo, ele é ruim, a verdade é essa. Mas ele é aquele jogador que foi feito para jogar para clássico. Ele é cascudo, ele provoca, os caras têm raiva dele, então tem que jogar, mano. O erro do São Paulo ontem foi ter tirado justamente esses dois. Se deixa, os caras não tinha perdido, mano. Não tinha. Cara, eu acho também que o Gabriel Neves estava bem ontem. Acho que Tava. o Gabriel Neves fez bom desde que ele chegou no São Paulo. Acho que foi ontem e ele saiu. Eu acho que ele começou a perder um pouco o meio de campo e o Rogério quis repor saúde, né, vontade. Mas o Maia não entrou bem. Então a gente acabou perdendo bastante o meio campo. Aí tira o Caleri e coloca aquele morto lá. Aquele maluco ali é um doente. O Éder. Pra brigar lá com os dois zagueiros aqui. Dois zagueiros, meu, uma fase espetacular. Então, zaga dos caras. Difícil mesmo. Se vai colocar um cara daquele pra brigar na zaga, não dá, pô. Você é louco pra brigar com os zagueiros? Não dá, não. Eu vi bastante críticas à entrada do Miranda. Sim. Tem um dó dele, pra falar a verdade. Ai, eu ando começando a ficar confiada com o Miranda, porque eu acho que ele caiu muito depois que o Rogério chegou. E não, começando a achar que o Miranda aí já é eu queria falar um pouco desse tema com vocês. Você tocou no assunto, eu quero pontuar duas coisas. Né? Primeiro, vocês não acham que está acontecendo com o Miranda? É o que aconteceu com o Rogério e o Lugano em 2017. Eu acho que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com o Lugano naquele ano. E a outra pergunta que eu ia fazer para vocês é assim: você não acha que está um clima meio tenso entre os dois, não? Eu achei uma resposta muito atravessada do Miranda no jogo passado, assim, meio sem necessidade. Né? E ontem, na hora que o Rogério é questionado, né, que ele foi chamado de burro e tal, ele também dá uma cutucada falando assim, o jogador tem que ter a proatividade de cortar a bola quando ela vem no alto. Você não acha que tem uma rosquinha ali entre os dois, não, por algum motivo? Vocês não acham? Até porque não é perfil do Miranda se manifestar desse jeito, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Se você parar pra ver, o rendimento dele cai muito com o Rogério. E assim, eu andei ouvindo aí uns boatos a respeito que não dá pra repetir aqui publicamente, porque eu não sei se é verdade. Mas você começa a pensar e as coisas passam a fazer um sentido, sabe? Sim. Provavelmente sobre os mesmos boatos que eu. Por isso que eu fiz essa pergunta aí. E assim, eu não sei não, cara, mas eu acho que a saída do Miranda é uma questão de tempo em São Paulo. Não só pelo que eu ouvi, mas também por essas respostas que eu falei aí atravessadas. Eu sinto que o Rogério só não escala o Miranda por ter convicção de que ele vai ajudar. Eu acho que ele escala o Miranda ou pela obrigação ou por não ter mais ninguém para colocar no lugar. Isso é um sentimento que eu tenho aí. E eu penso a mesma coisa do Gabriel Neves, tá? Eu acho que ele escala o Gabriel Neves como último recurso. Do Gabriel Neves. Do Rogério Ceni. Eu particularmente não entendo o problema com o Gabriel Neves. É algo que eu não entendo. Porque eu acho que ele é um cara que chegou com muito status e ele nunca teve tanta chance assim. E o Miranda observa certas coisas e entende. Agora, referente ao Gabriel Neves, eu não entendo. Mais ou menos está acontecendo com o André Anderson também, né? Que chegou, tá tendo bem pouca oportunidade. O gringo lá, você fala, né? Não, o André Anderson, o que veio da Itália. O André Anderson é o seguinte, ele me espanta mais ainda porque ele é um pedido do Rogério. Ele é um pedido do Rogério, né? Isso aí me espanta, mas sei lá, às vezes eu acho que o Rogério ele prefere mais o vigor físico do que a qualidade técnica. É que na verdade eu acho que o cara já veio podre já e por isso que não tá entrando, mano. O Rogério fala que precisa entender o jogo, que ele precisa marcar, né? O Rogério tem as convicções dele, né? Você vê que ele acredita de fato nas coisas que ele fala, na ciência dele, né? Na parte física e tal, eu até concordo. Se você for pegar aí, a gente tá fechando o mês de junho agora, se você for pegar o momento, né? Comparar com o mesmo período do ano passado, a gente tinha, sei lá, quase 16 caras no DM, nessa mesma altura do ano passado, e por lesão muscular, né? Diferente de agora, que é pancada, ligamento, não tem a ver com preparo físico, coisa de jogo, literalmente.
Então, eu não sei. Eu acho que os resultados aí, principalmente os dois últimos, têm deixado a torcida um pouco eufórica. Deixa eu responder dois amigos meus, que eles estão eufóricos. O Luiz, palmeirense, que só aparece quando o time ganha, né? Falando aí que a gente achou realmente que ia ganhar o jogo ontem. Eu vou dizer para você o contrário, Luiz. Você nem acreditava que vocês iam empatar. Eles não acreditavam que aqueles 5 minutos iam acontecer. E o Fabinho, você é um grande fanfarrão. E você é corintiano, eu sei o que você está comemorando a vitória do Palmeiras. Você toma na cara, vai caçar o que fazer. Vamos continuar a nossa entrevista aqui, tranquilo. Vamos falar de reforço. O São Paulo sonhou com o Lucas, sonhou com o Soteldo e quem vai chegar é o Marcos Guilherme. É isso aí, é isso que eu entendi. Vai chegar, O que vocês acham disso aí? Ouvi dizer que já tá viajando para São Paulo, tá? O Marcos Guilherme. Isso é verdade. Eu achei uma tragédia isso aí. E daí também acho, Wallace, eu acho que não faz o menor sentido. Ele é rápido. O Lucas deve pintar aí pro ano que vem. Não no começo, mas pro meio do ano. Agora, vem. Eu não acredito. Ele não tem... Só se ele renovar lá, ele não vai jogar em outro time. Esquece. Eu só acredito vendo. Ah, então vamos esperar. Nossa. Agora, que ele tá pintando agora, Marinho, antes dele ir pro Flamengo, já tinha essa conversa com o São Paulo. O problema era a grana. E continua sendo grana, porque o São Paulo não quer mesmo. Mas não vem, esquece. Mas assim, eu acho que o Maurinho ele fez a escolha dele, né, velho? Pra mim, qualquer jogador que vai pro Flamengo hoje, ele tá indo pra semana. Sim. Quem manda no Flamengo são os jogadores lá. Então o cara que vai pra lá, ele já vai saber que vai ser o Maurinho por decisão dele. Ele podia ter sido titular aqui em São Paulo e tá hoje lá jogando na ponta lá, perdendo, de repente até brigando por vaga na seleção e por aí vai. Então eu não penso muito nesse sentido, não. E tem uma pergunta aqui que a Gi mandou pra gente, eu queria que vocês respondessem aí. Vocês acham que o São Paulo tá desanimando? Oi? É o Rogério. O São Paulo tá desanimando, tá acabando o gás? Ela perguntou o Rogério, se o Rogério tá desanimando. O Rogério. Isso. Eu não acho. Sim, o Rogério é o que você falou, ele é um cara realista, é um cara que fala. Eu acho que ele é o único cara que tem peito para poder expor realidade lá dentro do outro. Só que não adianta, a torcida se faz de cega para um monte de coisa, né? Não tem reforço, não tem elenco, não tem dinheiro, não sei o quê. E aí, depois quer que o cara faz um milagre, e eu acho que ele tá abraçando que não é milagreiro. E não acho que ele esteja errado por isso. Eu também acho que ele não tá desanimando, não. O problema é que ele sabe todos os problemas. Tipo, ele tá fazendo o que tá dando pra fazer. Não tem muita coisa que falar, mano, dele. Ele disse a cair, eu vou ganhar uns unfollow agora. Vou ganhar uns unfollow porque eu vou dar uma opinião até completamente. Eu acho que o torcedor de São Paulo, de modo geral, né, principalmente esses que ficam aí pedindo cabeça de treinador e tal, eu acho que eles esquecem daquilo que eles mesmos pediram, né? Eles passam aí 10, 12 anos falando que precisam de alguém que sinta a derrota, de alguém que tenha vergonha de perder. E quando esse cara chega, eles estão criticando o cara porque o cara fez uma alteração ou duas lá que ele não concorda com o cara faz. Mas a minha pergunta é assim, e você, torcedor, que tanto critica o Rogério, você teria feito no lugar dele, não? Que substituição você teria feito no time? Sabendo que o Caleri estava esgotado, que o Reinaldo estava esgotado, que o Gabriel estava esgotado e por aí vai. E o que você teria feito? Faltando 5 minutos para acabar o jogo. Essa pergunta que eu faço. E aí, deixando para vocês aqui para debater, a entrevista do Rogério, ela é uma entrevista bastante emocional. Né? Se você olhar, se pegar as entrevistas que ele vinha dando nas vitórias do São Paulo e até na derrota para o Botafogo, são entrevistas assim, bem centradas, técnicas, mais explica. Ontem foi uma entrevista que eu senti ele bastante emocional, assim. Bastante impactado com a derrota. Muito parecida com o que ele teve lá no Allianz Parque na final do Paulista. Vocês não acham que o Palmeiras está virando uma pedra no sapato do Rogério Ceni, não? Está incomodando ele, tirando algumas noites de sono dele, apesar de ele ter um bom prospecto contra o Palmeiras? Eu acho que, como bom São Paulino, ele odeia perder pro Palmeiras. Então é complicado, né? E aí a gente entra nessa coisa de que, pô, os caras têm elenco.
os reservas dos caras que entram seriam titulares no São Paulo. Sim. E aí eu acho que a dele foi muito já um negócio que, pô, quinta-feira tá aí, a gente vai jogar contra eles de novo. Então, eu acho que ele já deu uma entrevista muito pensando em quinta-feira e Copa do Brasil e tal. O cara coloca a cabeça do travesseiro e tem que pensar que tem mais 2 jogos contra o Palmeiras. Sim. Complicado. Mas acho que os caras vão entrar muito bem. Acho que vai ser 1000 graus esse jogo. É jogo. só no final do mês, né? Depois dos 2 jogos da Sul-Americana. Ah. Tem tempo ainda o jogo do Allianz Parque. Eu acho que ele tem que concentrar bem para quinta-feira. Pra gente poder, pelo menos, chegar vivo no Allianz Parque. E aí, velho, lá a gente vê o que acontece. Eu acho que o pessoal tá se iludindo demais com a entrevista do Rogério Ceni, que ele jogou a toalha. Mas para mim a entrevista dele ontem é uma entrevista não de um treinador, e sim de um torcedor São Paulino. Eu entendo muito bem como ele se comportou na entrevista ontem, assim como vocês, o Wallace, o Ricardo, e acho que o Paulinho também. Eu tô fechado com o Rogério. Para mim, ele é o melhor treinador brasileiro em atividade, depois do Tite. E para mim, ele é o cara certo para colocar o São Paulo nos trilhos aí. Mas vamos falar um pouco de placar, vamos falar um pouco de resultados, porque a gente está chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Para deixar vocês livres aí para a noite também, que eu sei que o Wallace está para cima e para baixo também. Depois eu queria fazer uma brincadeira aí com vocês sobre o elenco do São Paulo, né? Para ver o que vocês acham de cada jogador, mas sem prolongar muito. Fica ou sai. Eu pergunto, vocês falam fica ou sai. Para não entrar muito em polêmica na opinião de vocês, também para não queimar a imagem de vocês aí com a massa. Mas vamos lá. Paulinho, o que você acha? Quinta-feira. Como que o São Paulo tem que entrar e qual o placar? Informação? De informação, acho que ele não consegue mexer muito do que ele tem, não. Eu faria a mesma coisa. Acho que o único cara que está um pouco abaixo do meio de campo é o Nestor. Eu senti um pouco isso dele. Ele perdeu gols que talvez ele não perderia na melhor fase dele. Uma que ele vem de frente e ele chapa para fora. Mas de formação eu não mexeria muito na coisa, não. Até porque ele não tem tempo muito de treinar, então vai com a formação que ele tem jogado há algum tempo. E placar é 1-0, velho. Não tem pra onde correr. É um golzinho, sem fazer o gol no primeiro tempo e no segundo tempo recuar. Faz o primeiro gol no primeiro tempo, continua jogando de igual para igual com os caras. Se jogar de igual para igual, a gente sai com o placar. Boa. O que você acha? Eu penso a mesma coisa. Se jogar posso entender, vai acabar mal. Então, fora você tá bom. Mas o Rogério tem que fazer. Mas depois que ele tava fazendo Cá, tá cortando, cá. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu acho que ele não tem muito o que mexer. Se mexer, vai surpreender a gente com um time misto. E aí é que vão querer a cabeça desse homem. Então, assim, não vou ficar muito surpresa se isso acontecer também, não. E placar eu não palpito porque dá azar. Eu já não quero. Já tem tudo contra a gente, eu não preciso vir com o meu pé frio dar azar. Boa, e o Wallace? Pra mim é 2-0 São Paulo. 2-0. Personalidade, isso aí. Pra mim, a gente faz um gol antes dos 10 minutos. São Paulo tem que entrar com 3 zagueiros, com os laterais. Deixa o cara. Entra também, vai bem. E eu acho que é 2-0. Um gol no começo do primeiro tempo e outro gol no meio do segundo. Eu acompanho a ideia, para mim, o time tem que estar escalado exatamente igual foi escalado ontem. Tem muito que mudar, não. O time sofreu muito pouco contra o Palmeiras, talvez mudar a dupla de zaga ali do Luciano, né? Em vez de entrar com o Patrick, que jogou bem até. Botar um outro jogador ali, não sei, um pouco mais de vigor físico. E vamos para dentro dos caras, 2-0 também. O placar é esse aí, 2-0 e vamos vivar com o Allianz Parque, nossa casa.
que é a nossa segunda casa lá também. Vamos bater nos papos. Não tem essa não. Não tem muito corpo aqui não. Torcedor do Palmeiras que tá aí ontem foi zebra. Se preparem que quinta-feira a história do futebol volta ao normal. O pai de vocês estará online no Morumbi. Fique claro aqui para vocês. Vamos falar um pouco do elenco aqui, explicar para vocês essa dinâmica. Caio e Wallace. Eu sei que, assim como eu, vocês também não gostam muito de indisposições, né? Então, a gente só fala assim, fica ou vaza. Quando eu dou o nome dos jogadores, vocês só dão aí o fica ou vaza, e a gente segue o jogo. Vou dar alguns nomes aqui, os mais comentados, né? Talvez eu não fale todos do elenco do São Paulo, mas eu dou os principais nomes aí que são os mais comentados pela torcida, e aí vocês vão opinar de vocês. Vamos começar pela camisa 1, Jandrei. Vamos começar, cara. Bom, fica, mas acho que não para titular. Acho que a gente precisava correr atrás de mais um goleiro, um bom goleiro aí, para pelo menos testar, porque eu sinto que o Jandrei, ele tá melhor do que o Volpi estava, mas não é o suficiente para o São Paulo. Acho que a gente precisa de um goleiro que passe confiança. Wallace. Fica também, mas reserva. Bom reserva. Olha, você vai ficar off nessa aqui, que agora eu vou dar um espaço pro convidado. Tá suave, Guarda. Nosso zagueiro, menino, pra mim a grande surpresa do São Paulo esse ano, Diego Souza, Diego Costa, perdão, fica ou vaza? Fica. Wallace. Fica também. Capitão, né? O moleque foi capitão, né? Isso aí pra mim veio num ano, acho que é o melhor ano da história dele aí como jogador. Arboleda, o homem pagou do baile. geral, hein? Não. Ele pagou geral. Arboleda, o homem do baile. Fica ou vaza? Fica. E aí? Fica. Fica. Também. E a colher de chá, Miranda? Fica ou vaza? Vaza. Aí é foda. Aí o coração pesa, velho. Essa daí, ó, eu vou. Essa daí tem que ter personalidade pra responder, porque o cara é ele. Mas pra mim, a história do Miranda do São Paulo já acabou. Essa é a grande verdade. Mas eu entendo aqueles que têm medo de falar isso aí, porque o cara é. Dos zagueiros que eu vi jogar, eu acho que ele é o melhor, tecnicamente falando. Léo, um dos que mais apanham aí no elenco do São Paulo. Fica ou vaza? Fica. Não, Wallace é Wallace, quer ver o Wallace? Fala e outra, tinha que tirar até esse nome aí. É uma ofensa pra chamar esse maluco de Pelé. Coitado do Pelé, né? Fala. Vamos ver. Nossa lateral esquerda, Reinaldo. Fica ou vaza? Fica, né? Cá. Comigo fica. Ai, aí é complicado. Fica, mas não sou fã, não. Pra mim ele tem a cara do São Paulo, velho. Reinaldo? Ele é brigador, é um pouco dos caras lá que sente a dor também, você viu ontem, mano? É um pouco dos caras que sentiu a derrota, velho. Eu achava que ele era paneleiro, sabia? Por isso, se fosse antes, eu diria vaza, mas aí eu fiquei ele, então fica. Muita boataria, né? Muita boataria, porque ele é um cara mais resenha, né? A galera acha que ele é mais ele tem vivido aí todas as épocas ruins do São Paulo. Pra mim ele fica. E o Wellington, nosso júnior da lateral direita ali, começando a desenvolver. O Wallace, eu já vi sua careta, eu vou começar por você. Ficou vaso. Não, mas fica. Moleque ainda. Tá verde. E você? Fica. Queimar o moleque. Tomou reserva, né? Rafinha, que eu acho que trouxe pra gente em postura, né? Não tecnicamente falando, mas em termos de postura. Ele trouxe pra gente aquilo que a gente esperava do Daniel Alves. Fica ou vaza? Fica, né? Com certeza. E o lateral direito nosso, reserva, glorioso, Igor Vinícius. Fica ou vaza? O homem que perdeu a invencibilidade ontem. Unanimidade, velho. Eu ia comentar de Não, foi contra o Botafogo. Ele entrou contra o Botafogo. Não, mas a invencibilidade dele era no Morumbi. Era no Ah, tá. Verdade.
Vaza. Fala. Fala. Não curti muito ele, não. Na nossa meiuca ali, que não tem um armador, que não tem um 10. Luan. Faz um ano que não joga bola. Pico vaza. Eu gosto dele, mas eu acho que ele já tem o joelho podre, hein? A contusão deu uma derrubada, né? Eu ainda tenho esperança. Por enfim. Fica. AK. Meu amo Luan, pra mim, ele era o que ia virar ídolo. Aí começa a quebrar desse jeito. E as más línguas que, assim, ele não recupera mais nada. Eu espero que recupere. Então, sim. Aí... Luan. Eu não gosto muito de falar do Luan, não, que é fechamento, mas dizem que essa contusão dele é uma contusão bem séria, tá? E realmente a recuperação é uma incógnita. Não sei como é que vai ser o pós-cirurgia dele, não, mas essa contusão deu uma mexida legal no moleque. A cabeça dele não ficou legal depois dessa cirurgia, não. Nosso uruguaio, o Bigode, o homem do Autoglass lá, o Gabriel Neves, Pico Vaza. Pra mim, Foi mim vaza. Pra mim... Cara, eu acho que ele não teve oportunidade até hoje. Mas se não teve até hoje, não vai ter mais, pô. Então Não. vai logo embora. O Wallace tá poucas ideias, velho. Tá bruto, tá O bruto. cara não deu oportunidade pra ele. Ó, eu acho que a opinião dos 4 aqui é com o Rogério Fix, né? Sim. Sim. Mano, a resposta é essa. Se ele não entra, é porque o Rogério, eu acho que ele não tem capacidade pra isso. Então. O cara tá em mocota, veio como Eu sou o futuro, uma promessa no Uruguai, não sei o quê. E tipo, não vingou no São Paulo, não vai vingar em lugar nenhum. Esquece, vai embora logo. Traz outro. Gabriel Neves ainda quero ver jogar um pouco mais, mas eu acho que já deu também pra ele. Rodrigo Nestor, o homem que subiu pra cabeça depois que fez 2 gols. Pico Vaza. Esse aí, depois que renovou, ele deu uma caída, hein? Aliás, ele oscila muito, é um problema dele. Tem jogos que ele faz ele joga a ponta de um bolão, você fala, mano, ele tem. Pode ser um craque e tal. Aí no jogo seguinte ele só faz cagada, mas eu acho que fica, pela idade e tal. Acho que o Rogério ainda coloca ele na linha. Pode ficar. Verde ainda. Acho que ia tentar fazer uma grana com ele já. É o batedor oficial de falta da gente, velho. Olha que situação nós chegamos. Falta. Olha que situação que nós chegamos. Ele é o nosso batedor de falta, velho. Oficial. Pureza, hein? Mal demais, é louco. Esse daqui dá o que falar, hein? Igor Gomes. Pico Vaza. Nossa, eu odeio esse moleque. Vai embora. Dizem, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas dizem as más línguas que ele joga como titular no lugar de alguns outros que a gente, de repente, queria estar lá como Rigoni, por aí vai. Dizem que ele joga de titular porque o Rogério Ceni prioriza um cara que tem uma disciplina tática. Então, segundo os comentários, não sei se é verdade ou não, se é informação, mas segundo os comentários... Os jogos. Ele é daquele cara que se sacrifica muito pro time, né? Segundo os comentários, ele é um cara que é titular porque ele cumpre um papel tático que o Rigoni não consegue fazer. Mas tecnicamente o Rogério considera o Rigoni melhor do que ele. Comentários, não sei se é verdade ou não. O Ninho vai embora faz tempo. Mas ele não sai, não. Esquece. O Rogério gosta dele. Aproveitando. Eu acho que é ele, o Calheri, mais Rigoni. e mais 9 Oi? pro time do Rogério. Eu não ouvi o que você falou, Paulinho. Pro time do Rogério é Calheri, Igor Gomes e mais 9. É. Rogério não saca ele. Eu colocaria o Arboleda nesse balaio aí também. Acho que Também. Mas aí, já que a gente tocou o nome dele, ele que faz muitos anos que não tira calça jeans, Emiliano Rigoni. Puta. Eu acho que eu protegia bastante ele, mas eu acho que já deu. Né? Não tá conseguindo, né? Não dá. Eu tinha boa esperança nele. Eu falei, esse cara aí vai comer a bola, vai virar ídolo.
chuta com as duas pernas, bate falta, cara. Dava a impressão que o maluco ia ser um craque, mas acho que já deu pra ele já também. Cara, deu uma caída boa de rendimento. Sim. O Pantera Negra, Patrick, fica ou vaza? Por mim fica. Fica. Absurdo. Os caras falam que o cara é gordo. O cara não é gordo, não, pô. Dá até dó dele. Ele tá melhor. Tá melhor. Não é, não é. O cara é forte, mano. Quando a torcida do São Paulo não puder falar da barriga dele, vai falar do bigode, velho. Pode ter certeza. O cara vai arrumar uma coisa pra te dar, você vai pegar. Fica. Absurdo. É um dos poucos caras que hoje em dia o São Paulo tá com aquela pegada de jogador hoje. Tem uns jogador raçudo, cara que se incomoda. Pra mim, ele é um desses que se incomoda. Ele faz uma fumaça, eu concordo com você. E ele, o homem que chegou, mas não estreou, Nicão. Fica ou vaza? Tu já teria de vídeo, né, meu? Não, eu prefiro esperar um pouco. Vai dar uma colher de chá pra ele, pra mim, marcha. Pra mim, devia ter vídeo. André Anderson, foi pedido pelo Rogério e nunca entra em campo. O que acontece com esse menino? Fica ou vaza? Ah, não dá pra falar, o cara não entra em campo, velho. Não dá. Já tá E o volantão de 4 metros de altura lá, Andrés. Como que é o nome dele? Andrés Colorado. Pô, ele fez uns joguinhos bons. Não dá pra entender. Ele veio Ele super sentiu, né? na expectativa. Eu ainda tenho esperança nele, por mim. Eu acho que pelos volantes que a gente tem, ele tem que ficar. Ah. Cara, esse aqui, eu não vou dar minha opinião não, mas Luciano, fica ou vaza? Vaza. Fica. Na minha opinião, fica. Vaza e ainda vou explicar por quê. Gostei. Eu já sei por que você vai falar, vaza. Então, o Luciano é um cara que ele tem que ser a estrela. Quando tinha o Rigoni, que o Rigoni começou a despontar, o Luciano, ó. Agora tem o Caleri, o Luciano, ó. Ele prefere isolar a bola do que passar pro Caleri. Então, a meu ver, o Luciano, ele se vê como ele tem que ser a estrela, o protagonista. Ele não consegue dividir isso com... Ele não é um cara de grupo, entendeu? Ele pode ser um cara da hora, alto astral, blá, blá, blá. Mas ele tem que ser estrela. Se ele não é o foco, ele não consegue se ficar. Eu acho que o problema é égua. Então, pra mim, é fácil. A cara andou conversando com o Pascoal. Mas eu já falo isso aí há mais de um ano, né? Pra mim, faz tempo que o Luciano é mais marketing do que bola, e eu concordo com ela. Eu acho que ele tem uma grande dificuldade em dividir o protagonismo. Eu concordo com ela, sim. Eu acho que o grito é Luciano subiu um pouco pra cabeça dele. Ele esqueceu do porquê que o grito ecoou nas torcidas ali. Que é porque ele fazia o que o Caleri faz hoje, mata o jogo. É isso que a gente quer dele. A gente não quer ele dando toque de calcanhar, dando show pro juiz, batendo no chão, puxando o calção. A gente quer ele fazendo gol, velho. É isso que a gente quer. Eu acho que ele se perdeu um pouco. Eu concordo com a K. Não acho que ele tem que vazar, mas eu acho que o Luciano tá devendo e tá devendo muito. Não, e ele não vou nem perguntar, né? Nosso 9. Toca no Caleri que ele fica, né? Com certeza. Toca. Vaza que não tá correspondendo. Toca e espera, mais nada, só isso. Boa. A gente fez aqui quase 1h30, queria agradecer. Mas antes de a gente fazer aqui os encerramentos, eu queria que a Ká falasse um pouco dos projetos sociais, das próximas etapas aí da sua vida, divulgasse a sua mídia social, divulgasse um pouco das suas ideias, tudo com ela aí. Como a galera pode ajudar. Como a galera faz para ajudar, como faz para se associar. E aí, na sequência, Wallace, conta pra gente um pouco do roteiro dos próximos jogos. Como que a Dragões vai operar, como que a galera faz para se associar também à torcida. Um pouco da filosofia, e a gente faz o encerramento aqui. Vai lá, Cássio, você. Tá. Eu sei que tem certas coisas que a gente deve ignorar, porque tem que ter atenção. Antes de eu falar do assunto tal, eu preciso dar uma resposta aí. Todo torcedor tem o direito de cobrar, tá? Você não tem que esperar o coleguinha ir lá, chutar a porta do CT, jogar uma bomba. Faz a bomba e joga você, tá? Ninguém tá... É isso. Hoje em dia... O problema... Deixa eu cortar um pouquinho você, Carol. O problema... Peraí, deixa eu terminar, Alan.
Tá brava? É Vai lá, porque vai lá. é punido. As pessoas são presas. E aí, você não quer ser preso, você quer que a gente seja no seu lugar. Meu amigo, faz a sua bomba, vai lá e joga você. Vai você atrás do jogador, na balada, na casa, onde você quiser. Então, por que você não faz? Tá ganhando dinheiro? Porra, vendi meu ingresso ontem pra conseguir completar o valor do meu último boleto. Vai a merda. Mas, enfim, os outros não tem nada a ver com isso. Desculpe. Referente aos nossos projetos sociais, a gente tem uma página no Instagram chamada Amigos _. Uma página que a gente está sempre lá. Quando a gente está fazendo a arrecadação e quando a gente tem a data do nosso projeto. Eu e o Wallace, a data para o próximo. Deu uma cortada aqui pra mim, não sei pra vocês aí. Tá cortando. E agora? Legal. Falta só a gente fechar a data para a próxima ação, mas logo a gente já fecha. E aí, doação a gente sempre retira, dá para levar na nossa sede e tal. Minha internet tá muito ruim, né? Enfim. Não, tá legal, pode ver. Dá pra ver o meu movimento. Então, assim, acompanhem no Instagram mesmo, que a gente tá sempre divulgando, faz rifa para levantar fundos e tudo mais. Fala, Wallace. Legal, quem Dá a puder resposta pro divulgar rapaz lá na lá que nossa você queria página dar. também. Pode responder? Que a gente puder divulgar a nossa página lá também, se quiser dar o toque pra gente, a gente faz trabalho em conjunto. Eu vou marcar depois, então, o @ da página e mando pra vocês. E aproveitando para lembrar que daqui a pouco tem live lá no Resenha na Cash, eu vou participar também. Então, quem quiser migrar daqui pra lá, se quiser continuar falando baboseira pra mim no chat, ó. Vai lá, Wallace, dá sua resposta pro rapazinho revoltado lá. Explica pra gente aí a agenda da Dragões e como que faz pra se associar. Então, na hora que eu entrei, já cheguei falando que estava na reunião. A pauta era justamente essas panaquices que o senhor aí está falando. Entendeu? Eu sou um cara que eu respondo o processo por uma coisa que nem estava, entendeu? Simplesmente por ser um dos liderantes. Aí ninguém fala nada, entendeu? Mas é isso, se acha que é vendido, vai lá cobrar. Então, a torcida de São Paulo tem milhões de pessoas aí, todo mundo tem direito de ir lá e fazer o que quiser, pô. Não tem que ficar esperando só a gente, entendeu? Mas é isso. Não acho obrigação da organizada, né? Não, aí se vai, aí vão chamar de vagabundo, de não sei o quê, e se fica quieto, fala que é omisso, que é vendido. Se vai, é vagabundo. Resumindo, é 880, não tem pra onde correr. Eu tô acostumado a falar, eu não ligo. E a gente, então, a gente agora vai ter um jogo na quinta. Quem quiser se associar é só no aplicativo. A gente tem um plagão, é só você escrever em qualquer. Você escreve aí Dragões da Real tudo junto. E lá vai ter todos os nossos planos, que a gente tem mais de um plano, né? Sem querer interromper o Wallace, eu já fiz um vídeo explicando como é que você faz para se associar para a torcida. Tem lá no meu Instagram. Lá na parte do Hells tem. Tem o passo a passo, tem os planos, forma de pagamento, tudo direitinho. É bem fácil se associar hoje em dia. Vai entrar depois manda pra gente divulgar. E aí já tem um jogo, sexta, domingo tem um jogo, que é contra o Juventude, se Deus quiser vamos ganhar. Depois a gente tem a viagem para o Chile, na semana. Liga do Chile, vai começar a maratona de novo. Aí do Chile é Goiânia de novo, a gente vai para Goiânia, Caravanas sai no sábado, e aí vai. Tipo, agora vai ficar milhão, e seja o que eles quiserem. Agora é parte do domingo até novembro, né? É parte do domingo. Quando fecha para poder começar a Copa do Mundo. Legal. Cá, considerações finais, quer mandar algum recado? Beijo, abraço. Acho que eu falei tudo. Tá me também. Só agradecer a vocês aí pelo convite, aí é uma satisfação estar falando com vocês. Só agradecer. É louco, a gente que agradece. Toda vez que vocês entram aqui, o papo foi legal. Galera que prestigiou a live hoje aí, prestigiou o Terapia Convida, muito obrigado. A gente fechou aqui consigo.
uma outra novidade para vocês. Segue acompanhando a página, curte. Estamos investindo um pouco mais no YouTube, por isso vocês estão vendo a gente um pouco ausente no Instagram. A exemplo do Wallace e da K, eu acho que todo mundo tem a sua forma de protestar. Alguns com um pouco mais de ódio, né, no coração, vamos dizer assim, outros nem tanto. Todo protesto é válido. Mas isso não transforma você mais ou menos São Paulino pela forma que você protesta, pela forma que você acredita. Então, para aqueles que estão xingando, ofendendo a forma que a Dragões se comporta, que os membros da Dragões se comportam, eu, como membro da Terapia Tricolor, eu estou bastante alinhado com a maneira deles de pensar. E o torcedor ele tem o seu papel específico, que é apoiar o time, que é respeitar o ser humano acima de tudo, e que é estar próximo de São Paulo, apaixonado, sendo quem você é e como você é. Com essa mensagem, eu deixo para vocês um grande beijo de boa noite. E fica para a próxima aí, para a gente conversar um pouco mais. Forte abraço, gente. Obrigado, Caio. Obrigado, Wallace. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Beijo. Obrigado, amor. Valeu! Até mais.